Gente, nós estamos falando sobre os sinóticos, né? Já estamos chegando na reta final e hoje nós vamos fazer uma mesclagem aqui, principalmente na hora de falarmos do jovem rico, para vocês poderem ter essa visão bem ampla mesmo de como é possível nós utilizarmos os três livros, né? Então, pode passar, irmã Rebeca. Então, nós estamos falando do capítulo 9, começamos no 9:51 até o 19:27. Esse 19:27 é posteriormente ao período de 32 da nossa era cristã. Jesus ele vai morrer no ano de 33, então ele já está indo na sua última viagem a Jerusalém, tá? E nessa última viagem a Jerusalém é quando ele vai ter a confrontação com os líderes religiosos, é quando ele vai ser condenado à morte. Eu sempre venho frisando, nós sempre estamos frisando, que o ministério de Jesus ele pode ser dividido de forma macro em três pontos básicos. Primeiro, quando ele trabalha o norte, na região da Galileia, quando o foco dele é o povo, que ele opera os milagres, ele traz as parábolas, ele mostra quem ele é. Depois, quando ele começa a descer para a região sul, que os irmãos estão vendo no slide, quando ele está descendo para a região sul, que ele vai passar por Samaria, passa pela Pérea, naquele momento e nessas viagens que ele tem, que são os 3 anos, o foco dele é os discípulos, porque ele está convivendo com os discípulos. E o discipulado de Jesus ele envolveu uma questão educacional, uma questão relacional e geração de hábitos. São essas três coisas pontuais que ele faz com os discípulos. E por último, quando ele chega no sul, que é essa imagem que os irmãos estão vendo aqui, quando ele já está em Jericó, que hoje é a entrada em Jericó, depois ele sobe para Jerusalém, que Jerusalém é íngreme, é uma subida. Então, quando ele sobe para Jerusalém, o foco já vai ser os líderes religiosos. É quando ele vai ter um embate de forma mais acentuada, de forma mais evidente contra a religiosidade daquela época. E aí é o momento que ele vai ser levado à cruz. Pode passar, irmã Rebeca. Nós falamos sobre o capítulo 18, nós não finalizamos o capítulo 18 por conta do tempo, e o capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, fala sobre perseverança, tá? E do verso 9 ao verso 14, sobre humildade. Então, o capítulo 18, ele começa falando de oração. E nós falamos que quando Jesus ele vai colocar a oração, neste capítulo 18, do verso 1 até o verso 14, Jesus ele vai dizer que a oração é um dever, ele diz o dever de orar sem parar. Ele vai nos mostrar que a oração é um relacionamento, e você vai perceber esse relacionamento quando ele vai fazer o contraste nas duas parábolas. Na primeira parábola, quando ele coloca um juiz iníquo e uma viúva, e ele vai dizer sobre Deus e os escolhidos. Então, um juiz que desprezava as suas obrigações, e ele vai dizer que Deus não é assim, Deus ele é como um pai, ele atende de forma pronta aqueles pedidos que nós fazemos, né? E quando ele vai tocar na segunda oração, também nessa questão do relacionamento, ele vai mostrar que o primeiro era um fariseu, que fazia uma oração discurso, que falava de si para si mesmo, se exaltava, e ele vai mostrar um publicano, que era um homem execrado pela sociedade, mas que tem um coração humilde. E nós dissemos que a verdadeira oração é aquela que brota de um coração humilde, que reconhece que é pecador e que precisa da misericórdia do Senhor. Tanto que ao final do texto, no verso 14, Jesus diz, e este, que era o publicano, saiu justificado, enquanto que o fariseu não. E devemos sempre entender que a justificação é uma ação de Deus. São três coisas que Deus, o Pai, faz pelo homem. Ele perdoa, ele justifica e ele adota. É Deus que nos torna justo. Deus não nos transforma em justo. Deus nos declara justo. Essa que é a ideia que nós precisamos entender. E a Bíblia diz que este homem, ele saiu justificado, tá? Por que isso? Porque você vai compreender, ao longo do que nós estamos falando, que quando a gente fala muito sobre salvação, o que é ser salvo? Ser salvo é receber na vida os benefícios que foram conquistados na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E quem é que aplica esses benefícios na nossa vida? É o Pai, por meio da operação do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu digo assim que eu sou um salvo na pessoa de Jesus, é porque eu estou desfrutando dos benefícios que foram alcançados na cruz do Calvário. E esses benefícios são legados a nós pelo Pai, por meio da ação do Espírito Santo, tá? Então, esse é o ponto do texto que nós falamos. Então, capítulo 18, seu início, ele vai falar de oração,
e vimos esses dois pontos da oração, uma oração perseverante e a oração humilde. Hoje, pode passar, irmã Rebeca. Hoje nós vamos para o capítulo do versículo 15 ao 47. Qual é essa imagem aí? Vocês identificam isso com o quê? Isso não é teste de Gestalt não, viu? Não é psicologia não. Mas o que vocês conseguem enxergar aí, nessa imagem? Isso daí é uma lâmpada, isso. E a lâmpada, ela sempre traz para nós, nos remete à questão de ideia, tá? Então vamos ver que ideias o texto traz para nós, do 15 até o 47. Lucas capítulo 18, o capítulo está aí do lado. Lucas capítulo 18, essa parte mais amarela. O verso do 15 ao 47. 18 do 15 ao 47. O 15 ao 17 nós chegamos a tocar na última semana que antecedeu a semana anterior, dizendo assim, o verso 15 de Lucas 18 do 15 em diante. Trazendo-lhes também as crianças para que a tocasse, os discípulos vendo, repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E nós citamos aqui que Jesus ele usou a criança como este modelo de experiência espiritual. Ou seja, a criança tem esse coração ensinável, a criança tem a fé, tem a confiança. Então, quando eu vou ao reino de Deus, e eu quero que você observe sempre aqui nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a questão reino de Deus, a questão filho do homem. Observe, essas expressões elas são muito recorrentes, a não ser em relação mas vai sempre ser recorrente nesse ponto de vista. Vamos segurar aqui, depois a gente aprofunda esse ponto aí. Mas então assimile isso, reino de Deus e filho do homem, tá? Então, este acesso ao reino de Deus é através da pessoa de Cristo Jesus, as benesses do reino de Deus. E o Senhor Jesus coloca isso. Aí vai chegar no 18. Certo homem de posição, eu quero que você comece a observar os predicativos deste homem. Ele não é qualquer um homem. Olha os predicativos dele. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus disse uma coisa, ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Veja que Lucas ele começa a dizer, certo homem de posição. Então ele tinha na estratificação social, ele era bem elevado. Em termos de dinheiro, ele era riquíssimo. Observe a expressão. Lucas ele coloca aqui no superlativo, riquíssimo. Agora vamos olhar os outros sinóticos. Vamos olhar qual é a visão que Mateus tem deste homem. Vá para Mateus capítulo 19. Mateus 19, 16 ao 22. Mateus 19, 16 ao 22. Mateus 19, do 16 ao 22. É o mesmo fato. Agora, veja os predicativos que Mateus usa aqui. Mateus 19, 16 ao 22. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus vai colocar para ele. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem, tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Observe essa expressão, o que me falta ainda? Essa expressão que me falta ainda denota uma questão de um problema existencial. Observa que Lucas diz que ele era um homem de posição, na estratificação social, ele era um homem riquíssimo. Tanto Lucas quanto Mateus aqui mostram que ele era um homem cumpridor da lei, ele era um homem religioso, observava aqui os mandamentos,
tá? Mas mesmo assim ele tinha um problema existencial, porque ele diz assim nessa frase aqui dele: que me falta ainda? Por que eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo ser pleno? Por que eu não consigo ser realizado? Por que eu não alcanço a autossuficiência? O que me falta ainda? É isso que Mateus nos mostra a respeito dele. Verso 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, olha como Jesus responde aqui, na escrita de Mateus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, um jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Agora vamos ver Marcos capítulo 10, do verso 17 ao 22. Olha como Marcos descreve. E aí eu estou colocando esses pontos aqui para você poder observar como os sinóticos, eles têm essa visão. É o único evangelho que você consegue enxergar de três posições diferentes. Tá? Não são três evangelhos, é um único evangelho. Porque o evangelho é Jesus e tudo aquilo que Jesus viveu e ensinou. Só que é um único evangelho, só que visto de três posições diferentes. Olha o ângulo agora que Marcos vai colocar. Olhe também os predicativos aqui. Marcos capítulo 10, verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Veja que Marcos, ele coloca essa descrição que os outros dois não colocam. Os outros só dizem que ele tem um encontro com Jesus. Aqui não, ele é enfático. Ele diz que ele correu ao encontro de Jesus, demonstrando a necessidade urgente, premente que havia no seu coração. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhou-se, olha a posição de reverência, e perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: porque me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus fitando, Jesus olha para ele, nos olhos dele, o amou e disse-lhe: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Pode clicar, irmã. Ah, já foi clicado. Aqui, a nossa divisão desse texto, do 15 ao 17, as crianças, que nós já vimos. Do 18 ao 23, o jovem rico. Depois nós vamos ver o perigo das riquezas, do 24 ao 30. Do 32 ao 34, Jesus ele vai predizer a morte dele. Por último, a cura do cego de Jericó. Quando você observa a situação desse moço rico, ele é, vamos dizer assim, a única pessoa, se a gente excluir os fariseus, que foram apenas fazer um embate com Jesus, que chegou com Jesus e saiu pior do que quando ele chegou. Porque todas as outras pessoas que chegaram à presença de Jesus, elas sempre saíram melhor. Você vai ver o cego Bartimeu, ele está à beira do caminho, ele ouve o tropé da multidão, o barulho, e ele pergunta: quem é? Quem sabe se ele não imaginou que era um general romano, ou um centurião, ou quem sabe o próprio imperador, porque era uma multidão, barulho muito grande. Ele pensou: bom, deve ser alguma autoridade, uma pessoa muito importante. Deixa eu saber quem é. De repente eu posso até conseguir uma boa esmola. Quem é? Aí alguém responde para ele: é Jesus o Nazareno. Só que quando ele chama, ele não chama Jesus o Nazareno. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Jesus Nazareno era apenas uma denotação de uma questão bairrista, né? De um local onde Jesus crescera, que apenas definia Jesus do ponto de vista geográfico. Jesus de Nazaré, ou seja, Jesus o Nazareno, Jesus que viveu ou que veio da cidade de Nazaré. E muitas vezes isso era até uma prerrogativa no sentido pejorativo, porque Nazaré era uma cidade muito humilde, tanto que o pessoal chegou a dizer assim mesmo: será que pode vir alguma coisa boa da Galileia, do norte?
Porque alguns na Galileia não eram nem considerados judeus na essência, porque lá não tinha tantas sinagogas, não tinha as práticas que haviam em Jerusalém. Eles até olhavam com discriminação. Mas o cego, ele diz assim mesmo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É como se ele dissesse: esse Jesus que vocês chamam apenas de Nazareno, que vocês o definem apenas numa posição geográfica ou até de forma pejorativa, eu reconheço que ele é o Messias, eu reconheço a divindade messiânica dele, que ele pode transformar a minha circunstância. E alguns tentaram calá-lo: te aquieta, você vai incomodar, ele não vai te ouvir. E ele intensifica o grito dele, ao ponto de Jesus parar, mandar chamá-lo e perguntar para ele. E ali a gente poderia, forçando um pouco uma licença poética, vamos dizer assim, dizer que foi até uma oração. Porque ele vem à presença de Jesus e ele começa um diálogo com Jesus. E oração é diálogo. Jesus pergunta: o que queres que te faça? Jesus sabia o que ele queria. É como acontece conosco. A Bíblia diz que antes mesmo de nós irmos à presença do Senhor, Ele já sabe o que nós precisamos. E por que então a gente tem que orar? Por que então que a gente tem que falar? Porque Ele quer ouvir a nossa voz. É relacionamento. E nesse momento em que Jesus pergunta para ele, ele diz: Senhor, que eu possa tornar a ver. Está implícito que aquele homem tinha tido visão, ele não nasceu cego, né? Ou a gente pode presumir isso. E que ele quer voltar de novo à visão dele. E Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Ele foi curado. Esse moço, jovem rico, não, é diferente. Ele chega à presença do Senhor com uma perspectiva. Embora ele tivesse aquela crise existencial que Mateus nos coloca, quando ele diz: ainda me falta alguma coisa. Eu tenho dinheiro, eu tenho posição social, eu cumpro as minhas obrigações religiosas, mas ainda tem um vazio na minha alma. O que me falta? Eu tenho cumprido os mandamentos. Jesus diz para ele: olha, vai. Ele foi a pessoa certa, ele fez a abordagem certa, a pergunta dele foi correta, ele teve a resposta correta. Quando Jesus diz: vai, vende os teus bens, dá aos pobres e segue-me. Mas a decisão dele foi uma decisão errada. A Bíblia diz que ele fica triste, ele começa a conjecturar com ele mesmo, começa a pensar naquele momento. E em vez dele receber o tesouro no céu, porque Jesus diz: olha, vende tudo que tu tens, segue-me, porque terás um tesouro no céu. Um tesouro eterno. Ele conjecturou e disse: não, eu prefiro esse tesouro terreno. Eu prefiro continuar com esse vazio existencial do meu coração. Hoje nós vivemos numa sociedade que vive em duas extremidades. Aqueles que vivem um tédio, porque muitas vezes conquistaram, alçaram posições muito elevadas, têm dinheiro para comer em qualquer restaurante que quiserem, vestir qualquer tipo de roupa que preferirem, ir em qualquer entretenimento que possa ser oferecido, e muitos já passaram por tudo isso. Muitas vezes chega um final de semana como esse e diz: o que eu vou comer? Não, isso eu não vou comer, eu já comi, isso eu provei semana passada, aquele restaurante eu tive tal dia, eu não gostei muito. Muitas vezes entram num tédio, com a vida entediada. E tem outros que vivem frustrados, porque não conseguem ter aquilo que imaginam que é necessário para ter uma vida completa. Lutaram, batalharam, estudaram, e muitas vezes ficam com um sentimento de autocomiseração, porque o recurso que têm não compra o carro que desejam, ou não tem a moradia que querem, ou não podem usufruir de umas férias, de uma viagem que almejam. Muitas vezes amam e desejam aquilo que não têm, e se esquecem de valorizar aquilo que possuem, aonde já alcançaram, e ficam se perguntando: o que me falta? Porque eu tenho esse vazio existencial no meu coração. E Jesus, ele nos ensina nesta manhã
Muito mais do que uma obediência simples, nós precisamos ter uma obediência concreta. E o que é obediência concreta? É quando nós baseamos o nosso caminhar, o nosso procedimento nas palavras do Senhor. Porque veja que o texto bíblico diz que ele ouvindo as palavras, aqui em Marcos 10, 22, ele diz: ele porém contrariado com esta palavra. Assim como naquele tempo, hoje as palavras de Jesus, elas sofrem dificuldade, dissonância, para as pessoas poderem compreender isso. Porque obediência caminha junto com fé. Imagina a situação de Pedro, eles estão numa tempestade, Jesus ele está do lado de lá, da região, eles tinham que passar para Gadara, para o outro lado, e tem o lago de Nazaré. O lago de Nazaré são 23 quilômetros de diâmetro. Apesar de ser um lago, ele tem tempestades grandes por causa da posição geográfica, as águas que descem e assim por diante. E eles estão atravessando. Jesus diz para eles assim: ó, vão na frente e nós vamos chegar lá do outro lado. E eles vão, e vem uma grande tempestade. E eles estão a pique. E alguns deles eram homens do mar, eles eram pescadores, eram marinheiros, eram acostumados, ou já tinham vivenciados, ou já tinham sido preparados, ou pelo menos orientados para uma situação como aquela. Alguns eram filhos de pescadores, já era uma segunda geração. Mas eles ficaram atemorizados. Mas de repente a Bíblia diz que Jesus ficou orando, Jesus termina de orar e Jesus vem caminhando sobre as águas. E eles olham, Pedro reconhece Jesus, e ele diz: Senhor, eu posso ir? Aí Jesus diz: Pedro, vem. Ou seja, Pedro obedeceu, mas não foi uma obediência simples. Pedro obedeceu baseado no quê? Na palavra de Jesus. Colocar os pés sobre a água, quando Jesus fala, é mais seguro do que pisar em terra firme. Às vezes você pode estar passando um vendaval, uma tempestade, a instabilidade da vida. Mas se Jesus está te dizendo: vem, segue-me, te desprende disso, libera essas coisas, obedeça, porque você vai ter um tesouro nos céus. Jesus não está dizendo que rico não entra nos céus. Jesus não está dizendo que só pobre entra nos céus. Jesus não está dizendo que você não pode ter os seus bens, as suas posições. Não é isso. Isso não pode ser o centro da sua vida. É você que tem que controlar os seus bens, e não os bens controlar você. Eu costumo dizer que o dinheiro, pegando o exemplo do dinheiro, ele tem que ser nosso servo, e não nosso senhor. Porque enquanto o dinheiro for meu servo, ótimo. O dinheiro compra o que eu preciso. Estou sem roupa, ele vai, eu digo: dinheiro, compra essa camisa, ele compra. Dinheiro, eu estou com fome, compra esse alimento, ele compra. Dinheiro, eu quero uma moradia melhor, ele vai e compra, porque ele é meu servo. Ele me obedece. Mas o dia que o dinheiro se torna meu senhor, eu me torno avarento. Eu me apego ao dinheiro, eu não quero largar o dinheiro de maneira nenhuma. Estou precisando de uma vestimenta nova, mas eu fico pensando, entre a vestimenta nova e ter que me despedir do meu dinheiro, e eu não quero me despedir do meu dinheiro. Muitas vezes com fome, mas não quer liberar o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um cruel senhor. Quando ele domina a vida de alguém. E Jesus está falando isso. E é interessante que quando você olha no perigo das riquezas, olhe comigo a leitura, vamos voltar para Lucas 18. Olha o que Jesus vai concluir aqui. Lucas 18, 24. E Jesus vendo, que é o moço, assim triste, disse: quão difícil entrarão no reino dos céus o que tem riquezas. Porque a riqueza domina o coração dele, está dominado pela riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso, os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Sabe por quê? Porque tinham alguns desses discípulos de Jesus que tinham recurso. José de Arimateia era um homem muito rico. Ele era um comerciante de especiarias. Ele trazia especiarias da Índia e vendia. Ele tinha um comércio fantástico. Ele era um homem rico. Alguns aqui dos discípulos de Jesus tinham um poder financeiro.
Eles ouvem isso, olha o que eles falam. E ouvindo, disseram: Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Eles olharam rapidinho o aplicativo do celular e disseram: bom, a gente está com um bom saldo na conta. Está complicado para nós. Meus investimentos, Bitcoin, tem que abrir mão de tudo isso. Olha o que Jesus diz. Mas ele respondeu: os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Não importa se é rico ou se é pobre. A salvação não vem por desempenho humano. A salvação é dom de Deus. É Ele que salva o rico e é Ele que salva o pobre. Porque salvação é você desfrutar na sua vida os benefícios que foram alcançados na cruz do Calvário. E quem aplica esses benefícios é o Pai Celestial, por meio da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Agora, o que eu não posso é permitir que a riqueza, ou até mesmo a falta dela, e aqui Jesus ele coloca o exemplo de um homem rico. As pessoas que às vezes não têm ou vivem à margem, de certas situações, às vezes culpam até Deus. Eu vivo nesse casebre, eu tenho esse emprego, esse subemprego, eu uso essas roupas, eu tenho essa péssima alimentação. Onde é que está Deus? Porque Deus não cuida de mim, porque Deus não olha para mim. Não é pelo empenho humano, é um dom de Deus, a salvação das nossas vidas. E continuando, ele diz: e disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Aqui Pedro ele começa a conjecturar. Pedro largou os barcos. João, o Tiago era o filho de Zebedeu, que também era dono de barcos. Disseram: Senhor, nós deixamos nossa casa e te seguimos. Aqui Jesus vai responder: quando é que isso tem importância para Deus? Não é simplesmente largar por largar. Largar minha casa, largar as minhas coisas. Essa obediência simples, mas é obediência concreta por fé. E aqui ele vai nos mostrar qual é a verdadeira motivação. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filho, por causa do reino de Deus. Qual é a motivação correta? É o reino do Senhor. É para a glória de Deus. Vamos olhar lá nos sinóticos de novo, essa mesma passagem. E aí ele vai completar aqui dizendo, só para a gente completar, no 30. E não receberá no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, no presente você vai ter as benesses. E que benesses são essas? São as benesses do reino de Deus, de viver em comunhão com o Senhor, de desfrutar dos benefícios da salvação, perdão, justificação, adoção, você viver todo esse processo na sua vida. Vamos olhar os outros sinóticos? Mateus 19, 23. Vamos lá em Mateus 19, 23. Olha como ele coloca Mateus. E aí eu quero que você olhe agora a motivação. O que me leva, o que tem que me motivar a fazer isso? Mateus 19, 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um homem rico dificilmente entrará no reino de Deus. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. Disseram: Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas é possível para Deus. Então Pedro falou: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono de sua glória, e também vos assentarei os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmãos, pai ou mãe, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus fala de primeiros e últimos, ele está dizendo, o reino de Deus não é por meritocracia. O reino de Deus é pela graça. É a graça que funciona.
Então, sempre movido pela graça do Senhor. Ok, gente? O outro ponto que nós temos deste texto, aí nós vamos abrir para perguntas. Vamos voltar a Lucas. Lucas 18, a parte final, para nós podermos concluir. Tomando consigo os 12, disse Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se tudo quanto está escrito por meu intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Olha a expressão Filho do Homem. Pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras lhe era encoberto, de sorte que não percebiam o que estava dizendo. Aí a passagem do cego de Jericó, quando ele já está entrando em Jericó. E aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropé da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreenderam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus, mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu possa ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, seguindo, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava glórias a Deus. O Cristo bíblico, gente, é o Cristo bíblico que é o Cristo que nos ensina que a obediência concreta, pode passar, irmã Rebeca. Primeiro, Jesus nos ensinou que a criança é este modelo de experiência espiritual. Lá no próprio Mateus 19, se não me falha a memória, ele diz que quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. É necessário nascer de novo. Que a fé e a obediência, elas caminham juntos. Eu só consigo obedecer ao Senhor se for por fé. Muitas vezes eu não estou enxergando, muitas vezes eu não sei qual é a direção que vai ser feita, como é que Deus vai fazer. Mas em função da palavra, daquilo que foi liberado, eu sigo, eu obedeço, eu cumpro. Quando o Senhor disse para Pedro: largue tudo, Pedro, e eu vou fazer você pescador de homens. Pedro não imaginava que dali a 3 anos, quando ele estaria lá no cenáculo, com 120 homens, que desceu o Espírito Santo, e ele pregou em praça pública, 3.000 pessoas receberiam a Jesus como Salvador. Pedro, quando ouviu que Jesus disse: você será pescador de homens, ele não imaginava o que diria o capítulo 4 de Atos, quando um dia ele vai subindo para a oração das 3 horas. O judeu, ele orava 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Ele encontra o paralítico. E aquele paralítico, Jesus tinha passado várias vezes por ali e ele não foi curado. Mas naquele dia o paralítico olha para Pedro e Pedro diz: olha, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Obediência e fé. Eu não sei qual é a palavra que Deus tem liberado sobre a tua vida. Eu não sei para onde o Senhor está te guiando. Quem sabe você não consegue enxergar. Humanamente parece irracional. Mas Deus, ele trabalha dentro dessa perspectiva. Não havia terra para Pedro pisar. Mas como Jesus disse: vem, ele colocou os pés e caminhou sobre as águas. Em meio a essa estabilidade que nós estamos vivendo, as palavras de Jesus é a melhor segurança que nós podemos ter. Nós precisamos viver essa obediência concreta. E essa obediência concreta, ela só vem por meio da fé em Cristo Jesus. Que o texto de Hebreus diz: é necessário que todo aquele que se relaciona com Deus creia que Ele existe e que é recompensador de todos aqueles que o buscam. Outro ponto que nós aprendemos com Jesus nesta manhã, que era necessário morrer o Filho do Homem, ele, Jesus, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando nós chegarmos lá na frente, falarmos sobre a morte e ressurreição de Jesus, nós vamos voltar a este ponto.
E eu quero mostrar para vocês que a ressurreição de Jesus, ela tem bases e fatos históricos que nos mostram isso. Tá? E um dos fatos históricos é a própria questão do Novo Testamento. Se nós temos o Novo Testamento e nós lemos este texto, é porque ele ressuscitou. E por isso que o Novo Testamento registra os fatos da ressurreição de Cristo Jesus. Que a fé do cego lhe devolveu a visão e lhe garantiu a vida eterna. Aquilo que o moço rico não quis abrir mão da sua riqueza temporária para poder ter uma riqueza nos céus, este homem aqui ele recebeu a visão e recebeu mais que isso, a garantia da vida eterna, ou seja, um tesouro nos céus. A existência dele não se limitou somente a essa realidade. Diferente daquele moço que foi à presença de Jesus, que fez a pergunta certa, que agia de forma correta, mas que tomou a decisão errada, o cego aqui, não. O cego também foi à presença de Jesus, fez o pedido certo, recebeu a resposta certa de Jesus e tomou a decisão correta. Caminhar com Jesus. Porque nós vimos no texto que quando todos glorificam, e ele segue Jesus. E ele foi junto com o Senhor Jesus. Porque este cego entendia que Jesus é a fonte. E a fonte que produz a bênção, ela é sempre maior do que a própria bênção. Ele recobrou a visão? Recobrou. Mas ele poderia perder a visão de novo. Poderia vir uma outra enfermidade, um acidente, ele perder a visão. Mas Jesus não. Se ele estiver junto com Jesus, ele não perde mais. Tem gente que procura um emprego, uma estabilidade, mas pode perder. Tantas mudanças podem acontecer, tantas incertezas no mundo. Nós não somos presos à bênção. Nós estamos ligados à fonte que gera a bênção. E a fonte que gera a bênção é maior do que a própria bênção. É ir além. É isso que o Senhor está nos mostrando. E é isso que Ele traz para nós nesta manhã. Amém? Ainda temos a oportunidade para algumas perguntinhas. Acho que umas 2 ou 3, se não forem muito longas. Começando com a irmã Adriane. Está voltando hoje, tem a sua pergunta já. Não está prestando atenção. Vamos lá, tem alguém que tem uma pergunta? Se tiver, fique à vontade. Do texto. Semana que vem nós vamos ver o capítulo 19, que é Jesus já em Jericó, tá? Falando com Zaqueu. E o 19:10 é o texto cerne do livro de Lucas. Quando ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sempre que você lê Lucas, você tem que ler a partir dessa perspectiva. Esse que é o texto-chave. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então tudo que está para trás e tudo que está para frente, ele é lido à luz desse versículo 19:10. Aí vai ser muito bom no próximo domingo, não falte. Pergunta? Pastor, eu queria saber por que o cego chamou para Jesus filho de Davi. Porque ele só conheceu Jesus como o Nazareno, né? Isso. Ele teve então revelação? Não. O que vai acontecer com esse cego é porque assim, o judeu, ele é ensinado desde pequenininho pelos pais, né? Então, geralmente um menino judeu, ao chegar aos 13 anos de idade, ele já leu, já estudou, alguns até já tem a Torá toda decorada, né? E quando Jesus ele fala no texto anterior, dizendo assim, eu vou para Jerusalém para que se cumpra o que os profetas falaram de mim. Então, este cego, ele tinha a noção de que um dia o Messias viria. E quando o Messias viesse, o próprio texto de Isaías diz que quando o Messias viesse, ele curaria os coxos, ele abria os olhos dos cegos. Então, já havia essa promessa dentro da cultura deles. Então, ele partiu do pressuposto de tudo aquilo que ele já tinha ouvido, que esse era o Messias. Então, ele faz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, eu reconheço a divindade messiânica do Senhor. É isso que toca. Tá bem, obrigado. Mais uma pergunta? Não? Os irmãos já querem voltar mais cedo para casa hoje. Não? Então vamos estar em pé. Obrigado pela presença dos irmãos. Leia o capítulo 19, tá? De Lucas. E a lição de casa para nós, para você que está em casa também.
E aí na semana que vem nós vamos estar meditando. E mediante o que nós ministramos, tem alguém para entregar sua vida a Cristo Jesus? Se não tiver alguém que ainda não confessou ao Senhor como Salvador, essa é a oportunidade. Às vezes a gente diz a si mesmo, mas o que é ser salvo? O que é tornar-se cristão? É mudar de denominação? Irmã Adriane, será que é isso, né? Irmão Israel, como é que eu sei que alguém é um cristão? Pelo tamanho da Bíblia que ele possui? Quanto maior a Bíblia, mais crente ele é. Ou a roupa que ele usa, ou a linguagem que ele tem. O que é que torna alguém cristão? O que é que torna alguém salvo? Dentro da perspectiva de Lucas, tornar-se cristão, ser salvo, é sair do meio de um povo que está condenado à perdição eterna e passar a pertencer a um outro povo que tem a certeza de vida eterna. Então eu caminhava no meio de um grupo, porque a palavra do Senhor diz, portanto, nenhuma condenação há, Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Existe um grupo que anda segundo a carne, sobre os desejos do seu coração, um grupo que quer uma autonomia de Deus, que faz a vida dele, tudo que está ao redor funcionar longe de Deus, dizendo, Deus, nós não queremos saber de você, nós não queremos saber da tua palavra, nós não queremos obedecer você. Mas no momento em que o evangelho é pregado, eu creio, eu me submito a este Deus, eu creio na salvação, aí eu saio do meio deste povo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É ter uma nova natureza. Hoje nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você nesta hora. Você ouviu a palavra. E eu disse para você que nós nos movemos com base na palavra do Senhor. Quem sabe o Senhor está dizendo, sai deste barco, caminha sobre as águas. Aquilo que estava te limitando até o dia de hoje. Mas você vai se mover no mundo espiritual, na autoridade do nome do Senhor. Quem sabe coisas que estavam te prendendo. Quem sabe a riqueza ou a falta dela. Quem sabe o tédio ou as frustrações. Quem sabe muitas vezes um ente querido, a mulher, o pai, o filho, um irmão, como diz o texto bíblico. Mas por causa do Senhor, pela motivação correta, você vai colocar Deus acima de todas as coisas. E dizer, Senhor, eu quero te servir, Pai. Eu quero ter tudo isso. Mas eu quero viver como se não tivesse, Senhor. Eu quero continuar tendo meu esposo, continuar tendo a minha esposa, continuar tendo meu filho, meus irmãos. Eu quero continuar tendo os meus bens. Mas a partir de hoje eu quero viver como se eu não tivesse nada disso. Como se fosse somente nós dois. E assim, em função deste viver, eu quero ser bênção para tudo aquilo que está ao meu redor. Pai bendito, na Tua presença nós estamos. E nós te louvamos pela Tua palavra, que nos ensina nesta manhã, Senhor. Que quando, pela motivação correta, nós entendemos que o Senhor é o centro da nossa existência. Nós temos os benefícios da salvação e vamos desfrutar de um tesouro nos céus, que é a eternidade contigo, de vivermos eternamente com o Senhor. Abençoe meus irmãos e irmãs nesta manhã, aqueles que nos acompanham, Senhor, pelas mídias sociais e aqueles que verão, Senhor, esta ministração gravada, mas nesta hora que eles estão assistindo, eu não sei se já se passou um dia, 2 dias ou vários dias, mas eu sei que a Tua graça continua a mesma, e eu ministro sobre esta vida e este coração, que ele seja alcançado por esta verdade, que entenda, Senhor, que fé e obediência caminham junto, e quando o Senhor libera a palavra, caminhar sobre a Tua palavra é mais seguro do que pisar em terra firme. Para a glória do nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. A igreja diga amém.